Jean Willis. Jean Willis, o ex-BBB e também ex-deputado federal, né? Ele entrou nos Trending Topics por um motivo, cara, uma treta, né? Basicamente. A gente tava até comentando aqui no estúdio antes de começar o programa. Jean Willis é acusado de homofobia por governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que acionou o Ministério Público. Ele entrou com uma representação no Ministério Público contra o Jean Willis por homofobia. Pô, eu já vou explicar pra você, tentar contextualizar o mais breve possível essa treta. Já coloco na tela o tweet de semana passada, exatamente de uma semana atrás, sexta-feira passada, do Eduardo Leite. É um tweet que ele faz criticando um tweet do Jean Willis, que era um tweet do Jean Willis criticando o tweet do Eduardo Leite. Então eu vou na ordem cronológica dos fatos. O Eduardo Leite, também na semana passada, vocês lembram que a gente falou aqui no Trending Topics, para quem assistiu, sobre o fim do programa de escolas cívico-militares, o fim do programa federal, né? Existia um programa federal criado pelo Bolsonaro, o Lula cancelou esse programa federal, o que não impede os prefeitos e governadores das cidades e dos estados do Brasil de darem sequência a esse programa ou criarem seus próprios programas de escolas cívico-militares. O Eduardo Leite foi nessa linha, de manter ali o programa, criar um programa, enfim, ali do estado do Rio Grande do Sul. Então, tá tudo certo. Ponto. E aí ele postou isso, nosso governo irá manter o programa. O Jean Willis ironizou essa decisão do governador Eduardo Leite, escrevendo que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio. Escreveu aí o Jean Willis em referência ao Eduardo Leite e à orientação sexual dele. E aí o Eduardo Leite, ainda na semana passada, já tinha se manifestado contra esse tweet do Jean Willis, escrevendo: manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância. Isso foi na semana passada. Uma semana depois, vulgo ontem, Eduardo Leite gravou esse vídeo anunciando, eu vou colocar o comecinho do vídeo só, anunciando a decisão dele de ir à justiça, de ir ao Ministério Público contra o Jean Willis, o acusando de homofobia. Quando o Roberto Jefferson disparou ataques homofóbicos a mim, eu entrei com uma representação no Ministério Público contra ele. Quando o Bolsonaro, como presidente, veio ao Rio Grande do Sul e fez uma piada com insinuações de mau gosto, eu fiz uma interpelação judicial contra o presidente da República. E, por isso, agora, quando o Jean Willis dispara também ataques, há uma decisão que eu tomei como governador, que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Então tá aí a fala do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, anunciando a decisão dele na justiça. Eu até entendo o ponto central da crítica do Jean Willis, né, de, há no militarismo, de forma geral, uma homofobia enraizada, né? A gente percebe isso, qualquer homem, qualquer menino com 18 anos que vai fazer ali o procedimento para se alistar e tal, percebe que é um ambiente hostil para quem, não é com aquele perfil de machão e tal, e vai lá. Há uma hostilidade. Então há uma homofobia enraizada, ponto. Mas daí para fazer essa crítica que o Jean Willis fez desse jeito meio tosco, né? Sei lá, expondo, ridicularizando até a orientação sexual do governador, aí já são outros 500, né?